Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre a curiosidade do filme Predador e como Jean-Claude Van Damme quase interpretou a criatura Predador naquele filme. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada depois aqui na playlist do canal que o vídeo tá bem interessante. Mas foi fazendo aquele vídeo que eu fiquei pensando na carreira do Jean-Claude Van Damme. Todos os filmes de ação que ele tem e como ele se posiciona no grande hall de astros de ação do cinema da década de 80 e 90. E aí você me pergunta, mas Gus, você vai falar de Van Damme de novo? Você por acaso é fanático por ele? Não. Na verdade, até o contrário, eu não sou tão fã dele assim, gosto de alguns filmes, mas são poucos que eu revisito com o tempo. Só que aí eu pensei, mas tem 3 filmes dele que sempre que eu penso eu falo, cara, esses 3 filmes são muito bons. Esses sim são acima do nível em termos de ação. E eu acho que muitas pessoas se esquecem desses 3 filmes e só se lembra que o Van Damme adorava fazer espacate mostrando o bundão dele. Mas eu não, e decidi fazer um vídeo sobre isso. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e vamos lá. E como eu sou um velho amante de cinema meio obcecado, às vezes eu faço essas listas na minha cabeça de trilogias não oficiais, mas que eu considero a santa trindade de certo tópico. Por exemplo, atores como Nicolas Cage têm uma trilogia de ação na carreira dele que é épica, que é A Rocha, A Outra Face e Con Air, A Rota da Fuga. Ao mesmo tempo que o Keanu Reeves também tem Caçadores de Emoção, Velocidade Máxima e Matrix. E isso sem pensar até nos filmes do John Wick mesmo. E foi pensando nessa carreira do Van Damme que de repente eu cheguei à conclusão que ele também tem uma santa trindade na carreira dele, pelo menos pra mim. Começando lá em 1992 com o filme Soldado Universal, filme dirigido pelo Roland Emmerich, que logo depois foi dirigir outros filmes como Stargate, Independence Day, Godzilla e muitos outros filmes de desastre. E ele também dirigiu o filme Moon 44, que eu já falei aqui no canal por ser um exemplo de efeitos práticos. Esse é um dos poucos filmes do Van Damme que mexe com ficção científica. De cabeça eu lembro de Replicante e Time Cop. Mas esse aqui é o melhor pra mim porque ele tem uma bela influência de Exterminador do Futuro. Inclusive eu acho que esse é o Exterminador do Futuro do Roland Emmerich. E a história, pra quem não se lembra, é sobre os 2 soldados que o Van Damme e o Dolph Lundgren, outro grande astro da ação dos anos 90, interpretam que são mortos na guerra. O soldado Luke Devereaux e o sargento Andrew Scott. E aí os corpos deles são usados em um experimento do exército para reviver esses soldados para que eles voltem como basicamente máquinas de matar que seguem ordens e são bem mais invulneráveis do que um soldado normal. O problema é que nessa ressurreição as mentes deles são apagadas, para que eles possam executar missões como se fossem robôs mesmo. No entanto, o personagem do Van Damme começa a ter flashbacks da vida antiga dele, e isso acontece ao mesmo tempo com o Dolph Lundgren. O Van Damme lembra que ele era um soldado bonzinho da guerra, enquanto o Dolph Lundgren vai relembrando que ele era um sargento que ficou louco na guerra do Vietnã. E no melhor estilo Coronel Kurtz de Apocalipse Now, ele começou a matar pessoas por puro prazer. Então, conforme eles vão recuperando suas memórias, eles também recuperam suas personas. Sendo assim, o sargento Andrew Scott se rebela contra o próprio programa que ele faz parte e toma controle de tudo, começando uma perseguição atrás do Van Damme junto com a jornalista que virou amiga dele. E o filme é genial por isso, porque acho que é um dos filmes mais humanos do Van Damme, principalmente por essa questão da guerra e da tristeza que é esse personagem que começa a relembrar do passado dele antes de morrer no Vietnã. E aí o filme inteiro é basicamente essa perseguição no melhor estilo Exterminador do Futuro, com algumas cenas bem legais, como por exemplo, uma perseguição lá na parte mais pro final do filme, que se passa em um ônibus de prisão, quando o personagem do Dolph Lundgren tá jogando granadas nesse ônibus na estrada, dentro do seu caminhão, que é bem badass. Sem falar que essa cena termina com a suposta morte do personagem do Dolph Lundgren, spoilers, mas no final ele acaba voltando para um showdown com o Van Damme
e uma luta na chuva que é muito épica. É um belo filme de ação, muito bem dirigido, mas que me pega bastante por essa questão da ficção científica embutida no meio. E eu acho que esse plot tinha potencial para virar uma franquia muito maior e muito melhor do que acabou virando. Foram feitas várias outras continuações que acabaram indo direto para DVD, nenhuma delas chegando à qualidade e o charme do primeiro filme. E pior que eu assisti todas elas, às vezes eu me pergunto o que mais eu tenho para fazer da minha vida que pode ser mais útil. Mas eu acho que essa mitologia dos soldados universais tinha muito potencial para outras sequências que tivessem mais qualidade. Eu acho que conforme a carreira do Van Damme foi decaindo, a franquia acabou decaindo junto com ele e não quiseram colocar muito dinheiro nos outros filmes. Chegando ao ponto que o Van Damme vira até vilão em uma das sequências e o herói acaba sendo o Scott Adkins, que é um ator que eu gosto muito, mas, enfim, não dá certo. E aí, em 1993, veio o segundo filme dele que eu adoro, que é O Alvo, em inglês Hard Target, que eu acho que é um título melhor em inglês, porque se fosse só O Alvo seria comum, mas na verdade seria Alvo Difícil. E esse, apesar de ter uma sinopse mais simples, também é bem interessante. O filme foi baseado em um livro chamado The Most Dangerous Game, ou seja, o jogo mais perigoso. E é exatamente isso, a plot é sobre essa gangue de mercenários que usam moradores de rua que já tiveram alguma conexão com o exército no passado, ou seja, já foram soldados, para fazerem uma caçada humana. Ou seja, por puro esporte e prazer, eles caçam esses caras, dando a chance deles ganhar uma grana se eles sobreviverem, mas é óbvio que eles nunca sobrevivem porque os mercenários sempre pegam eles. Nisso, o Van Damme, que se chama nesse filme Chance Boudreaux, no outro filme ele chamava Devereaux, agora é Boudreaux, vem pra América e salva uma mocinha que tá à procura do pai dela, que foi uma das vítimas desses mercenários. Então ele se envolve ali na plot e acaba virando o alvo dessa gangue, só que ele é bem mais difícil de matar do que eles estavam esperando. E esse é o primeiro filme americano dirigido pelo mestre da ação chinesa, John Woo, um dos meus diretores favoritos, que logo antes desse filme tinha dirigido Fervura Máxima, um dos melhores filmes de ação já feitos na história, na minha opinião. E aqui ele mostra suas habilidades da melhor maneira possível. Se bem que o filme começa um pouco sem ação, desenvolvendo essa trama aí da gangue de mercenários que é liderada pelo grande ator Lance Henriksen, que fez o Bishop de Aliens 2, e aí ele vai desenvolvendo a investigação que o Chance Boudreaux vai fazendo aí desses caras até chegar às vias de fato que eles se confrontam. A partir ali do final do segundo ato pro terceiro, que o John Woo dança na tela com as coreografias e explosões dele. É sério, é uma cena mais foda que a outra, do jeito que o Van Damme caça os bandidos no final. Você tem um dos melhores usos de dublês que eu já vi em tela, explosões de verdade e gigantescas, bala, faísca pra tudo que é lado, e também as habilidades do Van Damme que são bem aproveitadas pelo diretor, que tem um flare pela câmera de slow motion. Então esses dois elementos misturados são ótimos. Uma das melhores cenas do filme é quando o Van Damme tá lá enfrentando um dos capangas, ele dá uma chuvarada de bala no mesmo, e depois que o cara foi todo fuzilado, ele ainda vai lá e dá aquele famoso roundhouse kick lá, que acerta bem na cara do vilão, ainda tira o cigarro dele e termina com o bicho de vez. Mas tem muitas outras cenas no filme que são clássicas, incluindo usando todos os tropes, ou seja, as marcas registradas que o John Woo usa nos filmes dele, como herói e vilão costas pras costas, com uma parede separando no meio, pombas, câmera lenta, como eu falei, e muitas outras coisas. E o legal é que a ação não fica só por conta do Van Damme, tem outra cena bem marcante que o Lance Henriksen tem o seu terno pegando fogo e você vê que o ator fez a cena mesmo do negócio pegando fogo até ele tirar o terno e jogar fora. Então assim, é muito clássico. E eu acho que é um dos filmes do Van Damme que realmente firma ele como um dos astros de ação daquela época. E para terminar, em 1995 foi lançado Morte Súbita, que é praticamente uma espécie de cópia de Duro de Matar, embora os anos 90 ficaram conhecidos por cópias do Duro de Matar, afinal de contas é um dos melhores filmes de ação já feitos na história, mas eu acho que esse filme aqui é um dos melhores exemplos de cópia, porque ela é muito bem feita. E aqui o Van Damme interpreta um cara bem mais tranquilo e normal,
Agora ele tem nome de americano mesmo, que é o Darren McCord, que é um ex-bombeiro que tem o trauma de não ter salvado uma criança em um incêndio anos atrás e hoje trabalha como segurança de um estádio de hóquei. E aí ele tem lá os filhinhos dele que ele tá levando para assistir um jogo certo dia, só que justo nesse dia terroristas invadem uma cabine onde o vice-presidente dos Estados Unidos está lá assistindo o jogo e sequestra o lugar, exigindo alguns milhões de dólares até o jogo acabar. Se o jogo acabar, o estádio inteiro vai explodir. Nisso o Van Damme acaba descobrindo o plano ali no meio do jogo e ele tem que correr contra o tempo para impedir esses terroristas de conseguirem esse feito. E assim, o que eu posso dizer desse filme? Ele é fantástico. Talvez seja o meu favorito dos três. Uma das coisas que eu lembro desse filme desde criança é que os terroristas, no caso o vilão que é interpretado pelo ator Powers Booth, é muito cruel. Tipo, eles são cruéis demais, ao ponto de matar pessoas inocentes ali sem dó nenhuma. E aí você torce pro Van Damme matar esses caras logo. Mas a ação é muito bem feita e muito bem distribuída pelos atos do filme. Sem falar que o uso do estádio, porque filmes como esse eu chamo de filmes de situação, ou seja, filmes que o herói está dentro de uma situação que ele precisa resolver. Normalmente dentro de um lugar, você tem lá o Velocidade Máxima que é dentro de um ônibus, no Risco Total do Stallone ele tá lá nas montanhas de gelo, no Passageiro 57 do Wesley Snipes ele tá dentro de um avião. Então assim, todos esses filmes são filmes de situação, e filmes de situação tem que usar esse lugar que a trama tá ocorrendo de maneira bem criativa e bem explorada. E aqui o estádio é muito bem explorado pelas cenas de ação. Você tem cena de ação na cozinha, no topo do estádio e até dentro do jogo mesmo. O Van Damme ali tem uma hora que ele se veste como um dos jogadores, o goleiro para ser mais preciso, e entra no jogo para impedir que ele termine rápido, porque a ideia é que o jogo não pode acabar muito cedo até ele resolver a questão dos terroristas. Por isso que o filme se chama Morte Súbita, porque realmente chega um momento que parece que vai tudo pelos ares quando o jogo tá para acabar, mas aí um cara faz um gol, empata o jogo e vai pra morte súbita, dando mais tempo pro Van Damme resolver as coisas. Então assim, a trama desse tipo de filme tem que ser bem fechadinha, e aqui não só é isso, como também é bem redondinha. Tudo tem o seu motivo pra tá lá, todos os detalhes do roteiro. Sem falar que não poderia faltar as cenas clássicas e icônicas, como por exemplo o Van Damme lutando com uma das terroristas, que é uma mulher, aliás, vestindo uma roupa de mascote do time. E assistir o Van Damme lutando do seu jeito Van Dammiano de ser, com um vilão vestido de pato, e esse pato dá um couro no Van Damme na luta, é simplesmente fantástico. Torna a coisa muito mais memorável. E assim, dos três filmes eu acho que é o que ele mais tá melhor como ator, porque ele realmente consegue vender a ideia de ser esse herói bondoso e que tá no limite do desespero para conseguir desenrolar essa trama e conseguir vencer os terroristas. E assim, como um dos grandes filmes da minha infância é o Super Patos, qualquer filme que consiga unir esse elemento do rock com ação é bom demais. E essa é a santa trindade de filmes de ação do Van Damme. E aí, concorda? Discorda? Eu sei que tem gente que vai falar pra mim, mas Gus, e o filme A Colônia? E Street Fighter? E é claro, cadê o Grande Dragão Branco? É que nem eu disse, todos esses filmes são bons, mas pra mim, esses que eu falei são um nível acima. Se você me mostrar esses três filmes, eu vou falar, esse cara é um astro mesmo. E você, também tem essa lista de Santa Trindade na cabeça com três filmes que se conectam de alguma forma? Me fala aí nos comentários. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais trecheira no futuro. Se você gosta de filmes de ação, de terror, animes, animações em geral, o Trechando com Gus é a sua casa. E eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau.